Muito bem. Bom, então, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, eu vou falar agora um pouco sobre filtro tipo passa alta, tá certo? Então, na semana passada vimos o passa baixa, né? Onde essa nomenclatura de alta, baixa, né? Faixa, a gente sabe que está relacionado ao nível da frequência, beleza? Então, o filtro aqui passivo, né, que é o nosso caso, formado com elementos passivos, indutores, capacitores e resistores, do tipo passa alta, é aquele circuito que vai permitir a passagem de sinais de tensão e também de corrente elétrica somente em frequências acima de certo limite, atenuando os sinais cujas frequências estiverem abaixo desse valor. Então, nós temos aqui uma frequência de corte, um ômega C do filtro, assim como tínhamos lá para o filtro de passa baixa, e essa frequência de corte seria, portanto, a frequência na qual teríamos o início ali da transmissão do sinal de entrada para saída, tá? Então, aqui nós temos o modelo ideal, né? Tem uma descrição aqui teórica, né, para vocês podem ler depois, mas acho interessante a gente observar aqui o gráfico, né? Então, o gráfico demonstra o ganho de tensão em dB pela frequência em radianos por segundo, tá? Então, perceba, de 0 até ômega C, a tensão transmitida da entrada para a saída é nula, tá? Ou seja, como eu tenho sinal de baixa frequência até ômega C, eu não transmito nada, tá? O ganho de tensão aqui é nulo. Agora, de ômega C por diante, nós temos um ganho de tensão que é unitário, tá? Então, esse ganho de tensão unitário, nós já vimos aí na análise, né? Que está relacionado com a transmissão do sinal de entrada para a saída, 100% do sinal. Então, para frequências elevadas acima aqui de ômega C, nós temos já um ganho em dB aqui unitário, tá? Para sinais de tensão ou de corrente elétrica. Que nós temos a simbologia usual aqui desse tipo de filtro, tá? Então, nós temos essa primeira simbologia ou temos essa segunda, são duas formas de representar a mesma coisa, né? Normalmente, se pega referências bibliográficas, se utiliza bastante essa daqui, e em simulações você tem esse bloquinho aqui, né? Que você consegue detectar claramente aqui se é um passa alto ou um passa baixo. Então, assim como nos filtros passa baixa, nós temos algumas topologias. A primeira topologia é do circuito RL, tá? Onde o L agora se encontra na saída, diferente do que foi observado no tipo passa baixa, né? Então, no passa baixa nós tínhamos o L aqui conectado da entrada para a saída, e agora ele é basicamente o elemento de saída aqui do circuito. Para sinais de alta frequência, a gente já viu, né, que a reatância indutiva tende ao infinito, tende a um valor muito superior a R, portanto, o circuito se torna um aberto, né? Então, se torna um aberto, o que acontece? A parcela da tensão de entrada está basicamente conectada à saída, né? Então, esse ponto aqui de referência se torna o mesmo desse, tá? Então, se eu tenho aqui 2 volts na entrada, eu terei 2 volts também na saída. Só que isso falando em alta frequência. Para baixa frequência, o que vai acontecer? O indutor tem uma baixa reatância, né? Então, se essa frequência no limite tender a zero, reatância indutiva tende a um curto-circuito. E a tensão em paralelo com o curto-circuito é zero, como nós já analisamos também diversas vezes aí, né?
Então, se eu for estipular aqui o ganho e a fase do sistema, basicamente eu faço aquele divisor de tensão, agora o elemento de saída seria a reatância indutiva. Então, reatância indutiva vezes tensão de entrada dividido pela impedância equivalente, que é o R mais XL, né? Esse XL aqui seria J ômega L, então a gente substitui os dados e chegamos que a função de transferência seria esse VS igual a razão aqui de impedâncias por VE, eu quero VS por VE, eu passo VE dividindo, VS por VE fica J ômega L dividido por R mais J ômega L, tá? Então, bem similar ao que já vimos ali no passa baixa, a diferença é que nós tínhamos o R aqui em cima, né? Agora é o J ômega L. Se eu quiser fazer uma simplificação, eu posso dividir em cima e embaixo por J ômega L para ficar com um ganho unitário. Aqui eu fico com 1 na parte do denominador, somando o R que divide J ômega L. Tá? Esse 1 sobre J, aqui em cima, 1 sobre J equivale a menos J, tá? Então, posso representar dessa outra forma também, tá? 1 dividido por 1 menos JR sobre ômega L. Tá, a função de transferência, ela vai ter uma parte que é o módulo, né? O módulo da função. Nós temos uma parte que é a fase, ou seja, o ângulo. Então, se eu quiser um módulo da função de transferência, eu faço o quê? Eu faço módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, né? Então, eu posso fazer a raiz aqui de 1 dividido por 1 quadrado, que dá 1, mais R dividido por ômega L quadrado, né? Extrai a raiz, eu tenho o módulo do ganho. Se eu quiser a fase, eu faço o quê? Eu pego o ângulo do denominador. Basicamente aqui, nós teremos 1 menos J R sobre ômega L, eu divido então, né, eu faço parte imaginária, dividido pela parte real, tiro o arco tangente. Fazendo o arco tangente disso, subtraindo ali do numerador, que seria 0, né, ficar 0 menos um ângulo negativo, fica aqui mais arco tangente, né, de R sobre ômega L. Então, esse é o nosso ângulo alfa. Frequência de corte, a gente já sabe que mesma coisa que ganho equivalente a 1 sobre raiz de 2, portanto, é 0,707. Se eu substituir isso na fórmula do ganho, eu consigo estabelecer uma relação para a frequência de corte. Então, a frequência de corte para o fio de passa alta seria R dividido por L. Tá? Apenas isolando ali os elementos da fórmula. Se eu substituir agora, né, esse R sobre L para o ângulo, o que acontece? Fica R dividido por RL barra L, o L simplifica, R sobre R simplifica também, arco tangente de 1, que equivale a 45 graus. Só que agora é mais 45, né? Mais 45 graus. Isso daqui é interessante. Na função de transferência, H de ômega, para a forma fatorada, né, o fio de passa alta, tipo RL, o coeficiente ômega na parte imaginária seria o tal, tá? Que seria aquele lá, L sobre R. Então, se a gente fizer aqui o inverso, né, da frequência, nós temos aqui a relação da constante de tempo, né? Se vocês pegarem aquela análise transitória que nós fizemos, principalmente para a carga do indutor, carga ali do capacitor, né? Para aquela primeira análise no domínio da frequência complexa S, vocês vão ver que existia um tal, e esse tal equivale a L sobre R, tá? Então, aqui para o filtro, né? O filtro de passa alta, da mesma forma, a gente tem essa relação. O inverso da frequência está relacionado à constante de tempo do sistema.
Muito bem, curva do ganho. Aqui já seria a curva real, né? Então a gente sabe que idealmente eu parto aqui do zero, tem ômega C seria zero, né? Aqui a gente já vê que não é bem assim, né? Para valores pequenos, ainda relativamente pequenos de frequência, já começa a ter aqui um ganho de tensão para saída. E quando a gente atinge o ômega C, esse ganho na tensão já é de 70,7% no valor total. Então, seria o momento da transição, né? Então, no filtro ideal, se eu tivesse 0,999 ômega C, eu teria zero. Aqui em 0,999 ômega C, eu teria 0,706, talvez. Tá? Então, a gente tem um valor bem maior, né, do que o idealizado quando partimos aqui para o caso real. Só que esse tipo de filtro, ele é o mais empregado na prática? Não. Tá? Ele não vai ser o mais empregado. Por quê? Porque ele tem um modelo muito simples, então ele consegue cortar frequências extremamente baixas, extremamente baixas. Mas para frequências ainda baixas aqui, deixa passar, né, uma boa amplitude do sinal, sendo que a frequência projetada você tem ali 70,7% do valor sendo transmitido. Então, se é 1 volt que eu quero transmitir, eu estou transmitindo 0,7 no limiar ali, né? No momento que ainda era para estar transmitindo zero. Então, é uma diferença gritante, né? Nesse tipo de filtro. Quando a gente quer melhorar as características de filtragem, né? E tender a uma verticalização nessa derivada de corte, né? Do crescimento aqui no, essa inclinação, esse coeficiente angular, né, a definição de derivada, quando eu quero que esse coeficiente angular tenda a 90, e aqui se eu traçar assim, então a gente vai ver que tem 45, quando eu quero que esse ângulo tenda a 90, eu tenho que a ordem tende ao infinito. A ordem do filtro tende ao infinito conforme a inclinação tende a 90 graus. Então, o que acontece? Isso daqui é um filtro de primeira ordem. Primeira ordem. Então, se eu tiver um filtro de ordem infinita, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, eu tenho aquela curva ideal, né? Zero até ômega C, de ômega C em diante, valor unitário, né? Mas aqui a gente já sabe, né? Partindo do ômega C, a gente não tem unitário, tem ali o 0,71, 0,8, 0,99, né? Até praticamente lá no infinito atingir o 1. Então, é uma inclinação ainda que não está bem longe, né, do ângulo reto aí que a gente deseja para filtros. Daí, se eu adotar a segunda ordem, isso já melhora, a terceira, a quarta, centésima ordem de filtro, né, a gente consegue ter uma resposta melhor. Normalmente, quando se trabalha com ordens muito elevadas, não utilizamos filtro passivo, a gente parte aí para filtros digitais ou outras formas aí de controle, né, para filtragem de sinais. Então, Guilherme, eu vou comentar agora, na sequência, o filtro passa alta com capacitor, né? A gente vai fazer essa troca aí, tirando o indutor e colocando o capacitor, e a gente vai ver que o comportamento é bem similar, tá? Assim como foi feito no passa baixa, no passa alta também a gente vai ter essa correlação entre circuito indutivo e circuito capacitivo. Aqui nós temos a fase, né, do, do passa alta tipo RL. Então, parte de 90 graus, tá? No primeiro instante, a gente tem 90 graus. E daí o que acontece? Eu vou tendendo a zero conforme eu me aproximo ali de frequências superiores a ômega C. Tá?
Então, 90 graus, isso daqui vem daquela formulinha, né, da fase. Então, se eu pegar o ângulo de fase, substituir ali os valores de RL, fizer o arco tangente, a gente consegue observar aqui que o filtro ele vai partir de 90, né? E conforme eu vou aqui ampliando, né, os valores de frequência até atingir o ômega C, a gente viu que no ômega C é mais 45 graus, frequência de corte, e bem acima dessa frequência de corte nós temos ali uma defasagem que tende a zero, tá? Então, isso daqui é a fase que a gente adota para o sistema, né? Então, a curva de fase para o sistema passa alta, né? Filtragem de sinais para alta frequência é dessa forma, né? Tem um declínio de 90 para zero, conforme tendemos aí a frequências altíssimas, né? A frequência tende a infinito. Que é a curva em dB, né? Então, a curva em dB nós temos menos 40 dB, menos 20 dB, menos 3 dB, e quando chega aqui em 10 ômega C, nós temos ali praticamente uma atenuação que é nula, tá? Então, quando eu falo em menos 3 dB, a gente já sabe, né, a frequência de corte. Nós deduzimos isso semana passada, né? Nós vimos aqui que quando eu tenho ganho de tensão equivalente a 0,707, temos aqui uma atenuação de 3 dB. Isso ocorre aqui, aquele decaimento de 20 dB por década, que é válido também, né? Então, 0,1 ômega C, eu tenho menos 20 dB. Para ômega C, eu tenho menos 3 dB, né? Mas se eu pegar aqui de menos 40 para menos 20, foi de 0,01 para 0,1. Então, seria 20 dB por década, da mesma forma. Quando eu altero aqui a ordem do filtro, isso daqui tende a mudar também, tá? Aqui, diagrama de Bode, né, que daria para se traçar de forma assintótica. Então, traço uma assíntota de 40 dB até o ômega C, e de ômega C por diante nós temos a frequência em zero, né? Isso daqui dá uma noção, a assíntota é a reta que vai fazer o toque, que vai tangenciar a curva real, né? Então, nós temos a assíntota que vai tangenciar esse ponto aqui na nossa curva de resposta real, a curva logarítmica, né, em dB. Agora sim, o filtro passa alta, tipo RC, o que muda? Antes nós tínhamos o L aqui na saída, né, e a resistência da entrada, e agora eu troco, eu coloco o capacitor na entrada e a resistência na saída. Então, se vocês pararem para recordar aí o que foi estudado na semana passada, o filtro passa baixa, nós tínhamos capacitor na saída e resistência na entrada. Para trocar de baixa para alta, eu troco o lugar dos componentes. Então, o resistor que estava ali na entrada vem para a saída, o capacitor que estava na saída vem para a entrada. Tá? E aí eu já tenho o inverso, né? Se antes o filtro era passa baixa, agora ele é passa alta. Capacitor, o que acontece, né? Em altas frequências, o capacitor apresenta baixa reatância, ou seja, uma reatância que tende a zero, portanto, é muito menor que a resistência, certo? O que acontece? Se o XC é muito menor que a resistência, nós teremos aqui uma passagem direta, né, do VE para a saída, um curto-circuito. Então, em alta frequência, XC tende a zero e eu tenho o VE conectado em VS, basicamente. Para baixa frequência, o que vai acontecer?
como a frequência está no denominador da reatância capacitiva, eu tendo, abaixando essa frequência para zero, aumentar a reatância capacitiva para infinito. Então, o XC se torna muito superior a R, e ele sendo próximo de infinito, como se eu tivesse um circuito aberto, né? Então, o sinal chega nesse ponto, só que aqui está aberto, não passa nada para sair. Então, é dessa forma. Para fazer o estabelecimento da função de transferência, eu quero sempre valor de saída dividido pelo valor de entrada, né? Função de transferência, se eu tenho tensão, é uma razão das tensões de saída pela de entrada. Se eu tenho corrente, é a razão das correntes, né, de saída pela entrada. Se eu tenho potência, é a razão da potência de saída pela entrada, certo? Então, aqui eu faço divisor de tensão. Como no divisor de tensão o V está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, e já temos aqui o nosso H de ômega, né? Seria basicamente R dividido por R mais 1 sobre J ômega C. Posso dividir em cima e embaixo por R para ter ganho unitário, né? Então, o ganho vai se tornar 1. Aqui embaixo, R por R dá 1 também. E quando eu faço essa divisão, né, 1 sobre J ômega C dividido por R, o R passa aqui multiplicando o denominador. Aqui embaixo, RC. Beleza? Então, o que acontece? Para simplificar, esse J aqui, ele fica embaixo, né? Se eu faço 1 dividido por J, da mesma forma que nós tínhamos para o indutor, eu tenho menos J. Isso daqui é uma dedução que vocês devem ter visto em cálculo já, ou quando estudaram série de Fourier, já devem ter visto isso, né? Dá para comprovar matematicamente que mais J, né? 1 dividido por J equivale a menos J. Onde J seria a raiz de menos 1. Então, tendo a função de transferência, da mesma forma que o modelo anterior, eu consigo estabelecer um ganho de tensão, né? Então, esse ganho de tensão vem com a raiz quadrada do módulo do numerador, que é unitário, dividido pelo módulo do denominador, né? Denominador tem parte real, que fica ao quadrado, e a parte imaginária, que é tudo isso aqui, né? Também fica ao quadrado. Então, eu faço isso, extraio a raiz, né? Tenho ganho de tensão. O ângulo, né, a fase do sistema vai ser o quê? Vai ser basicamente o ângulo do numerador, que seria aqui, no caso, 0, né, menos o ângulo do denominador. Então, o ângulo do denominador seria um ângulo negativo, né? Então, seria aqui menos arco tangente de menos 1, de 1 sobre ômega RC. Como vai ficar 0 menos com menos, nós teremos mais arco tangente de 1 sobre ômega RC, tá? Então, essa é a fase, né, do sistema. Para a frequência de corte, nós temos 70,7% do valor do ganho. Então, eu posso fazer aquela igualdade e chegamos que a frequência de corte passa a ser 1 dividido por RC. Então, 1 dividido por RC, nossa frequência de corte em radianos por segundo. Se eu substituir na fórmula da fase, esse ômega C agora, eu sei que a fase é arco tangente de 1 sobre ômega RC. O ômega vale 1 sobre RC, porque eu quero verificar a fase na frequência de corte, né? Então, RC simplifica com RC, fica arco tangente de 1, que dá 45 graus mais uma vez. E da mesma forma, se eu tenho o ômega C, se eu fizer o inverso desse ômega C, eu tenho a constante de tempo, que seria aquele
RC, lá da análise transitória. Então, isso daqui é interessante, né? Dá para ter uma correlação direta entre filtro e resposta transitória ali de sistemas alimentados em DC. Beleza? Com a expressão do ganho da fase, podemos traçar as curvas de resposta em frequência do filtro passa alta RC. E concluiremos que as formas das curvas, né, para os filtros passa alta RL e RC são idênticas. Tá? Então, da mesma forma que nós vimos para o RL, tá, aquelas curvas lá para o ganho e para a fase, nós temos também para o RC. O que as diferenciam é o valor da frequência de corte, tá? Que depende dos componentes utilizados na construção. Então, posso ter no filtro RL, eu preciso de um resistor e um indutor. No filtro RC, um resistor seria um elemento tranquilo de se obter, né? E um capacitor. Também a gente consegue obter aí tranquilamente, tem diversos tipos, vários valores comerciais, né? Bobina, às vezes, você tem que enrolar uma, você tem que fazer uma bobina, né? Para a frequência específica que você quer ali projetar o fio de passa alta. Então, da mesma forma que eu comentei lá no passa baixa, para o passa alta, filtros tipo RL não se utiliza tanto, tá? Se utiliza mais RC. Agora, quando se parte para filtros de segunda ordem, né? Segunda ordem seria um filtro LC, por exemplo, daí sim, daí não tem como fugir, né? A gente tem o valor de L e o valor de C. Só que na prática é muito melhor você travar o valor do indutor e trabalhar com um projeto de capacitor daí, né? Então a gente tem essas questões práticas aí. Aqui tem um exercício, né, que foi colocado para indutor e um outro aqui estabelecido para capacitor, tá certo? Deixar para vocês praticarem esses daí depois e vou passar para o filtro passa-faixa. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui tranquilo, professor. Beleza. Bom, então dando prosseguimento, filtro passa-faixa, olha só. No filtro passa-faixa, o que acontece? Ele é um circuito que permite a passagem de sinais de tensão e de corrente com frequências situadas numa faixa intermediária. Então, tem uma faixa de frequência, por exemplo, quero que sinais de 1 a 5 kHz sejam transmitidos. Sinais abaixo de 1 kHz devem ser bloqueados e sinais acima de 5 kHz também devem ser bloqueados ou ainda atenuados, né? Então, nós temos aqui uma faixa intermediária que vai ser delimitada uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior. Tá? Por que disso? Porque existem dois pontos. Seria a inferior, nesse exemplo, 1 kHz e a superior, 5 kHz. Tá certo? Então, como vocês podem imaginar, né, nós temos aqui o modelo idealizado também para esse filtro, né, para esse filtro de passa-faixa. Então, o ganho de tensão, ele seria máximo numa faixa específica de frequência, né? Então, aqui nós temos a frequência de corte inferior e aqui a frequência de corte superior. Aqui é essa, tá? Nesse PDF está errado. Aqui seria ômega CS. Então, o que acontece? Nessa faixa de frequência, eu vou transmitir todo o sinal. Então, se eu tenho sinal de 1 volt, por exemplo, na entrada, eu vou transmitir nessa frequência aqui, supondo que eu tivesse aqui uma frequência de 5K e de 1K.
Em 2K eu vou transmitir esse 1 volt. Em 4K eu também vou transmitir esse 1 volt. Mas em 500 Hz eu vou transmitir 0. E em 10 kHz eu vou transmitir 0. Então eu consigo fazer a transmissão de uma faixa de frequência, tá? Uma faixa bem específica. Quando eu vou sintonizar ali uma estação de rádio, né, 94,9 MHz, né, você vai lá no potenciômetro, né, normalmente, atualmente no carro, né, a gente utiliza, vai lá, ajusto o potenciômetro, opa, ressonei, né, ressonei na frequência. Então, eu tenho aqui um valor de frequência, no qual eu consigo ali obter o valor total do sinal de transmissão, né? Então, a estação de radiofrequência está mandando os sinais, né, as ondas eletromagnéticas, e quando eu entro naquela faixa, né, naquela banda, eu consigo, portanto, receber praticamente toda a intensidade do sinal transmitido, né? Então, eu recebo aquela informação, aquela música, aquelas notícias que vêm de uma determinada estação de rádio, tá? Por quê? Porque eu estou naquela frequência, estou sintonizado. Então, eu estou ressonando, né, naquela frequência. Então, essa faixa de frequência é justamente o que a gente quer trabalhar aqui nesse tipo de filtro. E temos simbologias específicas, né? Se você pegar aqui uma bibliografia, né, um livro específico da área, você vai ter esse tipo de representação, e normalmente em um Simulink da vida, um PSIM, PSPICE, você vai ter essa representação em blocos. Então, o primeiro tipo, ó, seria o filtro passa-faixa série. Tá? Passa-faixa série, o que acontece aqui? Nós temos um indutor e um capacitor em série conectados a um resistor de saída. Tá? Então, o que acontecia antes? Antes nós tínhamos um indutor e um resistor, ou um capacitor e um resistor. Agora nós temos RLC, né? Resistor, indutor e capacitor. Então, passa-faixa já dá para ter uma noção de que é um circuito um pouco mais chatinho, né, de se analisar aí. Nós temos 3 elementos. Muito bem, então vamos lá. Um filtro passa-faixa, ele é baseado na ressonância que vai ocorrer entre indutores e capacitores. Tá? Obviamente, essa análise é em CA. Por quê? Porque temos frequência, né? Estamos analisando a resposta em frequência. Então, para sinais de baixa frequência, o que acontece? O indutor vai apresentar uma baixa reatância indutiva, tá? E tende a se comportar como curto-circuito. Tá? Então, como a frequência é diretamente proporcional à reatância, se a frequência tender a zero, o indutor tende a um curto. Ou seja, em baixa frequência, o que acontece? Passa todo o sinal desse ponto para esse, na entrada do capacitor. Porém, o capacitor apresenta alta reatância capacitiva e tende-se a ter um comportamento de circuito aberto. Então, desse ponto para esse, passou tudo. Daqui para cá não passa nada. Porque o capacitor se comporta como um aberto, enquanto o indutor se comporta como um curto. Tá? Então, pare e pensa. Em baixas frequências, eu até consigo transmitir da entrada para o capacitor. Mas do capacitor para a saída, eu não vou transmitir nada. Tá? Porque tem um buraco, está aberto o circuito. Agora, o que acontece? Se eu trabalhar em altas frequências, o capacitor vai apresentar uma baixa reatância capacitiva e tende a se comportar como um curto-circuito, né, para a frequência que tende a zero. E o indutor apresenta alta reatância, tendendo a se comportar como um circuito aberto.
Então, lá na alta frequência, o que acontece? De cara, o indutor já é um aberto, então o sinal já para nele. Beleza? Parou no indutor. Ah, o capacitor é um curto. Ah, mas nem chegou no curto o sinal. Parou logo aqui na entrada. Então já dá para se compreender, né, se entender aí nesse tipo de circuito, que baixas frequências não passa e altas frequências também não passa nada. Agora, frequências intermediárias, o que acontece? Sinais cujas frequências estiverem numa faixa próxima à frequência de ressonância do circuito, o indutor e o capacitor juntos apresentarão uma baixa reatância e tenderão a se comportar como um curto-circuito. Então, o que acontece? Na ressonância, a gente já estudou isso, né? Na ressonância, o que acontece? XL igual a XC. Só que aqui é mais J XL e aqui é menos J XC. Tá? Então, se eu tenho mais J10 menos J10, dá zero, curto-circuito. Mais J100 menos J100, dá zero, curto-circuito também. Então, independe do valor das reatâncias, né? Elas só têm que ser iguais. E quando elas são iguais, nós estamos na frequência de ressonância do circuito. Beleza? Dessa forma, a maior parcela da tensão de entrada estará sobre o resistor de saída. Então, podemos dizer que o circuito deixa passar. Isso aqui é uma definição legal, né? Ele deixa passar, porque ele vai transmitir essa frequência intermediária, né? Essa banda intermediária. Então, passa a faixa, deixa passar essa faixa de frequência. Certo? Então, nós temos o ganho e fase para esse tipo de circuito. É mais uma vez um divisor de tensão, então a carga na saída que é resistiva, dividida pela impedância total, RXL mais XC. Substituo aqui, né, o XL por JωL, XC por 1 sobre JωC. V multiplicando passa dividindo, chega na função de transferência, que é esse carinha aqui. Dá para simplificar, eu posso dividir por R em cima e embaixo. Aqui o JωC seria o denominador, dá para se colocar como denominador comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Chegamos nessa relação e podemos simplificar, né? A gente divide J ômega RC em cima e embaixo e ficamos, portanto, com 1 dividido por 1 menos J, 1 menos ômega quadrado LC dividido por ômega RC. Tá? Então, essa seria a função de transferência, né? O ômega, o H de ômega nosso aqui do sistema, é 1 dividido por 1 menos J, 1 menos ômega quadrado LC sobre ômega RC. Como função de transferência em número complexo, teremos mais uma vez o ganho de tensão para o módulo e teremos aqui a fase, que é o ângulo, né, na forma polar. Então, eu tiro o módulo do numerador, denominador, né, mesma coisa que extrair a raiz dos elementos reais imaginários ao quadrado, faço a soma, tiro a raiz e chego nesta representação aqui para o módulo. Tá? E para a fase, o que acontece? Parte imaginária dividida por parte real. Parte real aqui é unitária, então fica arco tangente da parte imaginária, né, que é 1 menos ômega quadrado LC sobre ômega RC. Frequência de corte, né? Conceito da frequência de corte, 1 sobre raiz de 2 do ganho de tensão. Tá?
Então, é aquele famoso 0,707. Tá? Faço a igualdade, né? Simplifico o que dá para simplificar aqui no módulo, né? Então, dá para elevar ao quadrado dos dois lados, inverto isso daqui, o 1 sobre raiz de 2 vira 2, 1 sobre raiz de 1 menos ômega quadrado LC sobre ômega RC quadrado vira o inverso, né? Tira a raiz, simplifica. 1 somando passa subtraindo, quadrados traz raiz de 1 mais ou menos raiz de 1, então seria aqui mais ou menos 1, né? Eu passo para o outro lado esse ômega RC multiplicando, fica mais ou menos ômega RC. E daí o que acontece? Eu posso jogar esse carinha aqui para o lado esquerdo e vai ficar ômega quadrado, LC, eu multiplico por menos 1 dos dois lados, né? Mais ômega RC menos 1 igual a zero. E ômega quadrado LC menos ômega RC menos 1 igual a zero também. Então, nós temos aqui duas equações. Tá? Então, o que acontece? Como a expressão do ganho é de segunda ordem, obtemos, então, duas equações, no segundo grau. E cada uma com duas soluções que corresponderão à frequência de corte superior e à frequência de corte inferior do fio. A frequência de corte inferior seria esse menos RC mais ou menos raiz de RC quadrado mais 4LC dividido por 2LC. E aqui, mais RC mais ou menos raiz de RC quadrado mais 4LC dividido por 2LC. Então, é isso que nós teríamos, né, para a frequência de corte superior e para a frequência de corte inferior, certo? Falando da frequência central. A frequência central de um filtro passa-faixa ocorre justamente na frequência de ressonância. Tá? O conceito do passa-faixa é esse. Ele vai trabalhar na ressonância, é o que eu citei do rádio, né? A gente quer sintonizar uma estação de rádio, eu verifico uma frequência FM que eu quero e vou ressonar naquela frequência para obter 100% daquela informação que está sendo transmitida naquela frequência. Tá? Eu vou ressonar na frequência. Como sabemos, para haver ressonância série, é necessário que as reatâncias capacitivas e indutivas do circuito se anulem e se comportem como um curto-circuito, ou seja, reatância equivalente igual a zero. Portanto, módulo de XL igual ao módulo de XC. Nessa situação, o que acontece? O ganho será unitário, pois como podemos perceber, né, no circuito da figura 7.2, que já vimos, toda a tensão de entrada estará disponível na saída. Assim, temos ganho de tensão unitário, e para esse caso, eu posso fazer aqui modelamento, né, buscando sempre isolar o ômega R. Então, eu inverto dos dois lados, 1 sobre 1 vai dar 1 mesmo, inverti aqui, se eu elevar os dois lados ao quadrado, simplifica a raiz, 1 ao quadrado dá 1, aqui arranca a raiz, cai fora. Daí, 1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, dá 0, menos 1 dá 0. Esse carinha está dividido, multiplica 0, ele vai zerar, daí fica apenas o numerador, né, elevado ao quadrado aqui. Raiz quadrada de 0 dá 0, né, já tira esse quadrado. 1 estava somando, passou para o outro lado subtraindo, multiplico dos dois lados por menos 1, vai ficar ômega R quadrado LC igual a 1. Beleza? Portanto, ômega R, olha só, raiz quadrada de 1 sobre LC. E adivinha?
raiz quadrada de 1 sobre LC. Nós vimos na análise transitória, aquela resposta, né, no domínio S, quando fizemos modelamento de sistema de segunda ordem. Né? Trabalhamos com sistema de primeira ordem e sistema de segunda ordem. Na segunda ordem, que a gente podia ter exponencial com seno amortecido, ou uma soma de exponenciais, uma subtração de exponenciais, né? Poderia t ao quadrado vezes uma exponencial, né? Ou t vezes um seno, a gente poderia ter N respostas, né? Quando analisamos um sistema de segunda ordem, S quadrado, apareceu essa raiz aqui, né? Lá era a frequência natural do sistema, que é a frequência de ressonância do sistema. Tá? Então, os conceitos sempre vão fechando, né? Principalmente quando a gente trabalha com circuito do tipo RL, RC, RLC, né? A gente consegue observar bem esse aspecto aí de análise, né? De análise de circuito, sempre fechando os conceitos. Como esperado, obtivemos para a frequência central a mesma expressão já conhecida para o cálculo de frequência de ressonância, conforme eu comentei. Curva característica, né? Curva real. Com a expressão do ganho e da fase, podemos traçar a curva de resposta em frequência para o ganho, tá? E para a fase aqui de filtro passa a faixa RLC série. Então, o que acontece? Tem uma frequência de corte inferior, tem uma frequência de corte superior e tem uma frequência de ressonância. Aqui a bandwidth, né? Então seria a largura de banda. Então a largura de banda vem da frequência inferior para a frequência superior. Central é a de ressonância. Beleza. Na ressonância eu tenho ganho unitário. Nessas laterais eu tenho 70,7% do valor do sinal. Tá? Então, aqui é o ganho de tensão com base na frequência angular. Perceba, a gente tem uma cauda, né, do lado esquerdo e uma cauda do lado direito. Essa cauda é justamente aquele efeito real, né? Quando não se tem uma idealização do sistema, aparecem essas duas caudas, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Isso daqui, idealmente, seria cortado, né? Seria reta aqui, e aqui em cima não teria esse triângulo aqui, digamos, né? Seria quadrado também. Então, a gente teria aquele quadradinho certinho. Mas forma esse chapéu mexicano aqui, né? Basicamente. Alguns chamam dessa forma. Algumas bibliografias, né? Curva de resposta aqui, ó, na fase. Isso daqui é interessante. Sai de 90, tá? Na frequência de corte inferior é 45 positivo. Na ressonância, a fase é nula. Então, o sinal da entrada realmente é transmitido 100% desse sinal para a saída. Na frequência de corte superior, já tem aqui 45 graus atrasado, tá? E quando essa frequência tende a infinito, nós temos menos 90 graus. Então, a gente tem uma rotação de 180, partindo de mais 90 até menos 90. Tá certo? Aqui tem as análises, né? Para ômega tendendo a zero, XC tende a infinito, VS tende a zero, portanto, e o ganho de tensão é zero. Arco tangente de 1 sobre 0, arco tangente de infinito que dá 90. Quando o ângulo tende a infinito, XL tende a infinito, VS é zero, ganho é zero. O arco tangente de menos infinito vai ser aqui menos 90. Aqui não é ângulo, tá? Aqui é frequência. Quando a frequência é igual a de ressonância, o que acontece? VS igual a VE, que seria o ganho unitário, tá? E o ângulo é arco tangente nesse momento de zero, né?
Então, arco tangente de zero dá zero. A curva do ganho em dB para o fio de passa-faixa, tá? Tipo série, ela pode ser demonstrada aqui, ó, pelo gráfico abaixo. Opa. Então, aqui nós temos a curva, né, o chapéu mexicano, temos a frequência de corte inferior em menos 3 dB, na ressonância é zero, porque o sinal de entrada é igual ao de saída, e a frequência de corte superior também é menos 3 dB. Daqui por diante, nós temos um corte maior, né, bem maior, aí nós temos menos 20, menos 40, menos 60, para frequências extremamente elevadas, e temos também menos 20, menos 40, menos 60 para frequências extremamente baixas, né, que tendem a zero. Pelo diagrama de Bode, a gente tem ali as assíntotas, né? Primeira reta assintótica, segunda interligando aqui as frequências, e a terceira que vai tangenciar a curva aqui, né? Lá no infinito. Tá? Então, uma assíntota aqui vai tangenciar esse ponto. Então, aqui, ó, assim como nós temos o passa-faixa série, existe o passa-faixa paralelo. Tá? No paralelo, o que acontece? Nós temos um circuito tanque aqui, um LC paralelo na saída. Então, a entrada VE, temos uma resistência que conecta VE com VS, e no VS nós temos L paralelo com C. Essa análise aqui é interessante. Para sinais de frequência baixa, o capacitor vai apresentar uma reatância elevada, e o seu comportamento tende a um circuito aberto. Porém, o indutor apresenta uma baixa reatância, e o seu comportamento tende a curto-circuito. Dessa forma, a maior parcela da tensão da entrada estará sobre o resistor, e a tensão de saída será muito baixa, né? Ou seja, o sinal será atenuado. Podemos dizer que o circuito vai impedir a passagem de sinais de baixa frequência. Para sinais de frequências altas, o indutor apresenta reatância elevada, e seu comportamento tende a um circuito aberto. Porém, o capacitor apresenta baixa reatância, e o seu comportamento tende a um curto-circuito. Dessa forma, a maior parcela da tensão de entrada estará também sobre o elemento resistivo, e a tensão de saída será muito baixa, ou seja, o sinal será atenuado mais uma vez. Porém, para sinais de frequências intermediárias, ou seja, sinais cujas frequências estiverem próximas ao valor da frequência de ressonância, o indutor e o capacitor juntos apresentarão alta reatância, tá? Nos seus terminais, e o comportamento tenderá a um circuito aberto, como já foi estudado ali, né, anteriormente. Dessa forma, a maior parcela de tensão da entrada estará sobre o circuito LC. Tá? Portanto, vai ser transmitido para a saída. Então, ó, podemos dizer que o circuito deixa passar sinais dentro de uma determinada faixa de frequência. Tá? Então, se eu fugir dessa faixa de frequência, voltar numa frequência que é muito baixa, numa frequência que é muito alta, né, para o sistema, né, para a frequência de corte inferior e para a frequência de corte superior que foi calculada, que foi projetada aí para o circuito. Muito bem. Então, levantando aqui a função de transferência, basicamente, o que acontece?
Tenho o divisor de tensão mais uma vez, só que agora a impedância de saída é o paralelismo de XL com XC. Então, eu coloco a impedância de saída sendo esse paralelismo, dividido pela impedância total, que é esse paralelismo mais resistência que está em série. Daí eu faço o termo comum, coloco em mesmo denominador, posso simplificar, e fica XL XC dividido por R XL mais XC mais XL vezes XC. Dá para fazer algumas simplificações aqui, né? Então, eu posso substituir XL por J ômega L, XC por J ômega C, que é interessante, né? Esse J ômega vai cancelar com J ômega, vai ficar L sobre C no numerador. Na parte de baixo aqui, o que acontece? A gente pode dividir por J ômega C, né? Então, se eu dividir por J ômega C, o que acontece? Eu tenho tanto essa parcela aqui, que eu tenho o termo comum, quanto as daqui de baixo, né? Eu vou simplificar. J ômega com J ômega fica LC. E daí eu tenho uma representação aqui, que daria ainda para a gente fazer o produto, né? C sobre L, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para ter uma representação unitária do ganho. Então, fazendo isso, eu fico com 1 dividido por 1 mais, parênteses, R menos ômega quadrado, RLC, dividido por J ômega L. Tá? Esse 1 sobre J, mais uma vez, se torna menos J, né? Então, posso representar dessa outra forma também. Beleza? Então, temos o modelo da função de transferência, né? Esse H de ômega. Então, tendo esse H de ômega, eu posso representar no módulo, né, sendo 1 dividido por raiz de 1 mais R menos ômega RLC dividido por ômega L ao quadrado, né, extrai a raiz disso tudo, e a fase sendo o arco tangente de R menos ômega quadrado, RLC, dividido por ômega L. Na frequência de corte, temos 70,7% do valor total. Fazendo o mesmo procedimento ali para isolar as variáveis, né? Nós temos aqui ômega ao quadrado LC mais ou menos ômega L dividido por R menos 1 igual a 0. Tá? Temos isso. Então, o que acontece? Esta igualdade vai fornecer duas equações. Tá? Então, nós temos aqui uma equação para a frequência de corte inferior, que é menos L sobre R, mais ou menos a raiz de L sobre R quadrado mais 4LC, dividido por 2LC. E a de corte superior, o que muda aqui é que antes nós tínhamos menos L sobre R, agora é mais L sobre R. Beleza? Aqui se fala da frequência de ressonância, mais uma vez, só que agora nós temos a ressonância paralela, né? Nesse caso, a impedância equivalente do circuito, né, ela tem que ser aqui infinita, ou seja, o circuito tende a um aberto, né? Então, por esse caso, o XL será igual ao XC. Fazendo paralelismo, esse equivalente tem que ser infinito. Para esse caso, o ganho será unitário, portanto, posso igualar a fórmula do ganho obtida a 1 e fazemos, então, aquela relação, mais uma vez, né? Iguala os termos, 1 está somando, passa subtraindo, dá 0, tira esse quadrado aqui, raiz de 0 dá 0. Daí eu passo esse R que está somando para o outro lado, subtraindo, multiplica menos 1 dos dois lados. No fim das contas, adivinha, sobra
frequência de ressonância igual a 1 sobre raiz de LC. Mais uma vez. Tá? Tem o circuito RLC, a ressonância é 1 dividido por raiz de LC. É sempre isso, tá? Tem que mudar bem a configuração do circuito para que a gente tenha uma outra frequência de ressonância. Com a expressão do ganho e da fase, podemos traçar a curva de resposta em frequência para o ganho em dB, e a fase, né, do filtro passa-faixa tipo RLC paralelo. Mas a gente já viu, né, são curvas similares, né? Então, essas curvas serão bem semelhantes àquelas já vistas anteriormente para o passa-faixa do tipo série. Tá? A única diferença é que a configuração do circuito mudou. Antes era série, agora é paralelo. Mas perceba que a frequência de ressonância ainda é a mesma, né? Então, a gente tem ali a mesma fórmula e o mesmo tipo de análise. Então, quando eu tenho a ressonância, o ganho é 1. Então, eu faço o procedimento para isolar ali as variáveis e eu posso estabelecer, portanto, o valor da frequência de ressonância, no qual eu vou ter ali a passagem total do sinal de entrada para saída. É o caso ali de quando a gente vai sintonizar algum canal, sintonizar alguma estação de rádio, conforme eu já citei para vocês. E ficaram aqui alguns exercícios, né? Exercícios desse capítulo 7 aqui, dessa apostila. Então, a gente poderá reproduzir isso amanhã, numa aula de simulação. E, para este momento, eu vou falar agora sobre filtro rejeita a faixa, tá? Então, vocês já devem imaginar, né? Tem passa alta, passa baixa, passa faixa, faltava quem? Rejeita a faixa, né? Daí eu vou cobrir aí todas as possibilidades. Então, rejeita faixa. O que faz esse rejeita faixa? Né? O nome já é bem sugestivo. É um circuito que atenua ou impede através de impedâncias, tá? A passagem de sinais de tensão e de corrente com frequências situados numa faixa intermediária, permitindo a passagem de sinais com frequências acima ou abaixo dessa faixa, né? Desse range. Essa faixa intermediária é delimitada pela frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Mais uma vez, nós temos então sisteminha de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque eu tenho duas respostas: frequência inferior, frequência superior. Para sinais de frequências intermediárias, ou seja, acima da frequência de corte inferior e abaixo da frequência de corte superior do filtro, o ganho é nulo. Portanto, o módulo do sinal de saída é totalmente atenuado, zerado. Para sinais de frequência abaixo da frequência de corte inferior ou acima da frequência de corte superior, o ganho do filtro é unitário, ou seja, o módulo do sinal de saída é igual ao de entrada. Na prática, porém, não é possível obter resposta de frequência de um filtro que rejeita a faixa ideal como apresentado na figura 8.1. Então, aqui está a figura 8.1, a gente já tinha noção disso, né? Então, ganho unitário para baixas frequências. Na faixa intermediária entre o valor de corte inferior e o valor de corte superior, nós não temos nenhuma passagem, a gente vai rejeitar essa faixa de frequência, e acima da frequência de corte superior, passa totalmente, né? Isso para o sistema idealizado. Temos mais uma vez aqui a simbologia utilizada, né? Tanto para a maioria aí das bibliografias, quanto aqui para simulações, né? Que
Você tem na maioria dos simuladores esse tipo de bloco. E aqui nós temos, portanto, o modelo, né? O primeiro modelo é o rejeita faixa série. Tá? Como funciona aqui? Nós temos a tensão de entrada, uma resistência que vai ligar a entrada com a saída, e na saída o LC, série. Tá? LC série. E se fosse paralelo? Daí seria passa faixa, não rejeita, né? Mas sendo série na saída, já é rejeita faixa. O que dá para se ter uma noção que existe também, dá para fazer uma analogia, né? Se eu tenho série do rejeita faixa, eu terei também o paralelo. Só que não aqui na saída, mas sim na entrada. A gente vai ver adiante. Um filtro que rejeita faixa ele é baseado na ressonância que ocorre entre indutores e capacitores na análise CA, mais uma vez, né? Para deixar bem claro isso. Sinais de baixas frequências, o indutor vai apresentar baixa reatância, tendendo ao curto. Capacitor vai ter uma reatância que tende a se comportar como aberto. Dessa forma, a maior parcela da tensão de entrada estará sobre o capacitor. E a tensão sobre o resistor será muito baixa. Então, o que acontece? Baixa reatância, curto-circuito. Então, se eu olhar aqui, sinal da entrada veio para baixa frequência, né? Então, veio por aqui. Inicialmente, pense em formato da corrente elétrica, tá? Veio uma corrente de baixa frequência, chegou aqui, baixa frequência indutor é um curto, né? Puxa, o capacitor é um aberto, então não passa nada. Opa, não passou aqui a corrente, o que acontece? Qual a queda no resistor? Zero. Queda no indutor? Zero, porque é um curto-circuito. Queda no capacitor? Valor da entrada. Tá? Por quê? O capacitor é um aberto. Então, a tensão de entrada estará no capacitor, porque o indutor é um curto. Então, a tensão vem, passou pelo resistor, passou pelo indutor e ficou no capacitor. Só que como o indutor é o curto, o capacitor está conectado na saída. Então, a tensão de entrada está na saída via capacitor. Na alta frequência, o que acontece? O capacitor apresenta baixa reatância e comporta-se como um curto-circuito. O indutor apresenta alta reatância e tende a se comportar como um aberto. Dessa forma, a maior parcela da tensão lá da entrada estará sobre o indutor e a tensão sobre o resistor será muito pequena, ou seja, a tensão na saída será praticamente igual à tensão de entrada. Agora é o mesmo caso, só que para frequências altas. Né? Na alta frequência, para o limite de F tendendo a infinito, XC tende a zero. XC tendendo a zero aqui é curto, mas o XL tende a infinito. Tá? Então, o que acontece? Se o XL tende a infinito, aqui é aberto. Então, o sinal de tensão passou pelo resistor, chegou no indutor. Como é aberto, não passa nada para o capacitor, que está em curto. Então, esse ponto vai para a saída. O sinal do indutor, como aqui é aberto, queda no resistor é nula, então o sinal da tensão de entrada está na saída. Beleza? Isso na alta frequência. Alta frequência. Tá? Agora, frequências intermediárias. O que acontece? Sinais cujas frequências estiverem numa faixa próxima à frequência de ressonância do circuito, o indutor e o capacitor juntos apresentarão baixa reatância e tenderão a se comportar como um curto-circuito, como já foi estudado, né, na ressonância. Dessa forma, a maior parcela da tensão de entrada estará sobre o resistor e a tensão de saída será praticamente nula, ou seja, o sinal será atenuado. Podemos dizer, então, que o circuito impede a passagem ou rejeita sinais dentro de uma determinada faixa de frequências.
O ganho de fase dá para a gente obter aqui, né? Mais uma vez aqui, função de transferência. VS seria o XL mais XCVE, dividido por R XL mais XC. Né? Aqui nós temos basicamente o ganho, né? Que foi colocado para aquele circuito inicial. Pessoal, o vizinho começou a furar aqui em cima. Não é o PC, não, é o vizinho. Se o PC eu ficaria com medo. É, eu também. Se fosse o PC, eu já ia sair correndo daqui. Bom, concluindo aqui, ó. Vamos lá. A página até fugiu de mim aqui. Então, ganho de tensão, que é a função de transferência, sempre aquele procedimento, né, que nós tentamos estabelecer um ganho unitário. Temos aqui uma parcela real que acaba sendo unitária, e uma parcela imaginária que envolve resistências, a frequência angular e o indutância e capacitância aqui no circuito, tá? Então, a função de transferência equivalente a essa aqui de baixo. Temos, por essa função de transferência, um ganho de tensão. Então, ganho de tensão é aquela raiz quadrada, que a gente já viu algumas vezes. E o ângulo seria o arco tangente da frequência vezes resistência vezes a capacitância, dividido por 1 menos frequência quadrado LC. Então, para o corte, o ganho de tensão é 0,707, igualo mais uma vez, né, com a formulinha do ganho. Um somando, passo a subtraindo, faço aquele procedimento matemático, né? Denominador, passo para o outro lado multiplicando, né? Então, faço aqui o modelamento matemático, passo de um lado para o outro, ficou com ômega ao quadrado LC mais ou menos ômega RC menos 1 igual a 0. Tá? Equação do segundo grau, posso estabelecer, portanto, duas equações, né? Ômega quadrado LC mais, né? Ômega RC menos 1 igual a 0, e ômega quadrado LC, agora menos, ômega RC menos 1 igual a 0. Como a expressão do ganho é de segunda ordem, obtivemos duas equações do segundo grau, cada uma com duas soluções que corresponderão à frequência de corte inferior e à frequência de corte superior do filtro rejeita faixa. Tá? Tipo série. Então, nós temos aqui essa primeira fórmula para a frequência inferior. E a segunda fórmula para a frequência superior. E a frequência central, como fica? Módulo da reatância indutiva igual ao módulo da reatância capacitiva. Nesse caso, o que acontece? O GV vai ser igual a 0. Tá? Então, o que nós teremos? Nós teremos aqui 1 dividido por raiz de 1 mais ômega R vezes RC, dividido por 1 menos ômega R quadrado, LC quadrado, igual a 0. Beleza? Então, a gente sabe... Voltei aqui. A gente sabe que o denominador tem que tender a infinito para que eu obtenha uma resposta nula aqui, né? Para que se verifique essa igualdade,
o denominador deve ser infinito e, portanto, o denominador de termo de dente da raiz ao quadrado deve ser igual a zero, pois uma divisão por zero, nós temos aqui que o número será infinito. Então, quem é o denominador aqui, né? Seria esse 1 menos ômega r quadrado LC. Se eu igualar isso a zero, passo esse 1 para o outro lado, subtraindo, multiplico por menos 1 dos dois lados, tá? E tiro a raiz, porque é ômega r ao quadrado. Então, extraindo a raiz, nós teremos aqui ômega r igual raiz quadrada de 1 sobre LC. Então, essa é a frequência de ressonância que nós teríamos para o filtro que rejeita a faixa do tipo série. Curva característica, né? Aqui é aquele chapéu mexicano invertido, né? Então, sai aqui do 1, vai lá para o 0,707, na frequência de corte inferior. Na frequência Pera, eu acho que só meio que parou de sair áudio. É, realmente, não é nada, não é nada só. Ok. voltou? Voltou. Sim, dá pra ouvir agora também, professor. Beleza. Bom, vamos lá. Estava falando aqui da curva de resposta, o gráfico é autoexplicativo, né? Então dá para se perceber que o valor do ganho, ele é próximo de 1 para frequências baixas, ele tende aqui a 0,707 quando eu me aproximo da frequência de corte inferior, né? Até a frequência de ressonância tende-se a atenuar rapidamente, uma derivada de decrescimento muito rápida aqui, né? Até a frequência de ressonância. Então, zerou o ganho. Da frequência de ressonância, a frequência de corte superior, uma derivada de crescimento bem rápida, bem abrupta também, até o 0,707. E do 0,707 até 1, nós temos aqui uma faixa de frequência que varia da frequência de corte superior até infinito. Beleza? Lembra um pouco a curva de Gauss invertida, né? Lá da estatística. Curva de fase agora, nós temos aquele arco tangente, né? Dá para a gente verificar aqui que existe uma descontinuidade. Então, parte aqui do zero, tocou menos 45 graus na frequência de corte inferior, menos 90 graus na frequência de ressonância, só que praticamente no mesmo instante a gente já está lá em mais 90 graus, e vai para mais 45 graus, tendendo a zero acima da frequência de corte superior. Então, é instantâneo isso daqui? Como em um instante eu estou em menos 90 e mais 90, né? Tem uma pequena diferença ali, coisa de bilionésimos de segundo, né, em termos práticos.
Mas essa é a inversão rápida de fase, né? Na ressonância, de um ponto para outro. Aqui tem aquelas substituições da frequência, né? A frequência tendendo a infinito, XL, na verdade, aqui tende a infinito também, a tensão de saída igual a tensão de entrada, o ganho tende a 1. Infinito dividido por infinito ao quadrado, a mesma coisa que 1 dividido por infinito, arco tangente de zero equivale a zero. Aqui é só para demonstrar como foi feito a plotagem desse gráfico aqui, tá? Depois vocês podem ver com mais tempo aí, mais detalhadamente. E aqui as retas assintóticas, né, para representação do filtro rejeita a faixa, bem como a curva aqui em dB, escala logarítmica, tá? Dá para a gente fazer esse tipo de curva, onde aqui na frequência de ressonância o ganho em dB vai para menos infinito, mas nas frequências de corte inferior e superior, é aquele menos 3 dB clássico, né, que nós temos. Para fechar aqui, nós temos rejeita faixa paralelo. Tá? Então, rejeita faixa paralelo, o que acontece? O paralelismo de LC fica na entrada, enquanto na saída nós temos a resistência. Beleza? Então, ó, se eu for analisar esse circuito, o que acontece? Analisando direto aqui, ó. Para baixa frequência, o indutor ele tende a zero e o capacitor tende a infinito. No paralelismo, a resistência equivalente é menor que menor. Repetindo, no paralelismo de impedâncias, de resistências, a resistência equivalente é menor que a menor resistência da associação. Então, se o indutor é um curto, aqui eu tenho um curto-circuito, da entrada para a saída. Portanto, VE está na saída. Estou transmitindo 100% de sinal, ganho unitário. Agora, para altas frequências, o indutor é aberto. Só que o capacitor é inversamente proporcional, então ele é zero, curto-circuito. Paralelismo com curto, dá curto. Então, o VE na entrada é igual o VS lá na saída. Tá? Ou VS igual VE. Então, para baixa frequência, eu transmito o sinal da entrada para a saída, para alta frequência também. E na ressonância, a gente já sabe que o XL igual ao XC, o que acontece? No produto, XL e XC, ok. Mas quando eu divido pela soma, fica mais JXL menos JXC. Porém, ambos são iguais. Então, mais JX menos JX dá zero no denominador. Então, se eu fizer a divisão por zero, dá infinito. Ou seja, o sinal VE chega nesse ponto e para aqui, porque o circuito fica aberto. Tá? Então, dá para a gente compreender aqui, sem precisar ler essas definições, esses descritivos aqui, fazendo essa análise conceitual, porque já vimos de uma forma massiva, né, esse tipo de análise nessas aulas de filtro. O ganho, basicamente, da mesma forma, né, impedância de saída, que agora é resistência, dividido pela resistência, mais o paralelismo ali, ó, XL e XC, que vai estar em série, dividido por RCM embaixo, vai ficar unitário em cima, já é o que eu quero, né, que o ganho seja unitário para termos a função de transferência. Então, tendo a função de transferência, a gente consegue fazer algumas simplificações aí, né, a gente pode substituir aqui, no caso, XL e o XC. Então, vai ficar J ômega, simplifico J ômega, fica LC em cima. Esse J ômega aqui embaixo também vai simplificar, né? Dá para a gente encontrar um denominador comum aqui, por cima também.
né? Então, quando eu passo multiplicando ômega com ômega, fica ômega quadrado, j com j, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, raiz de menos 1 ao quadrado dá menos 1 que multiplica fica menos, tá? Mais 1, né? Mais 1 aqui. Daí o que acontece? Eu inverto esse carinha, né? Inverto aqui essa fração, passo multiplicando, né? Uma divisão de frações, e chego aqui que é a função de transferência final, 1 dividido por 1, mais j ômega L dividido por R ômega quadrado RLC. Então, o H de ômega, a função de transferência, é esta daqui. Portanto, tenho este ganho de tensão e essa fase. Tá? Frequência de corte é igual a 1 sobre raiz de 2. Irei chegar aqui numa função, né, a função de segundo grau. Seria ômega RLC, né, ômega ao quadrado, RLC, mais ou menos ômega L menos R igual a 0. Dá para dividir os dois lados por R. E podemos obter, portanto, frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, né, baseados na função de transferência. Para verificar que as expressões da frequência de corte superior e inferior de um filtro que rejeita a faixa paralela são iguais ao de um filtro que passa faixa série, por quê? É possível fazer isso? Dá para a gente fazer uma correlação, né, análise do porquê essa expressão é idêntica à expressão do tipo série. Né? Por já estar no fim aqui da aula, dá para eu comentar isso um pouco mais a fundo na aula de amanhã, com uma simulação do PSIM. Né? Frequência central é aquela frequência de ressonância. Então, na ressonância, o que acontece? Né? O XL igual a XC em termos de módulo. Então, essa impedância, né, tende a infinito, porque o denominador tende a zero. Tá? Portanto, o que vai acontecer? O ganho do circuito é zero, porque se a impedância é infinito e a impedância está na entrada, o sinal da entrada que é transmitido para a saída é nulo. Tá? Então, o ganho de tensão é zero. Se o ganho de tensão é zero, eu substituo na fórmula do ganho mais uma vez. Sabemos que o denominador tende a infinito para que eu chegue em zero. Então, o denominador interno aqui dessa raiz tem que ser zero, né, para que o denominador resultante da fração do ganho seja zero. Então, R menos ômega R quadrado RLC igual a zero. Passo R para o outro lado, né? Fica ômega R quadrado LC igual a 1. Faço aqui a simplificação, pego esse LC que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, extrai a raiz para isolar o ômega R. Isolei o ômega R, eu tenho a frequência de ressonância do sistema. Tá? Aqui temos alguns exercícios que dá para simular tranquilamente no PSIM. Tá? E aí, com relação às curvas, né, com a expressão do ganho e da fase, é possível traçar as curvas de resposta em frequência, tanto em dB, quanto para a fase ali de um filtro, tá, em paralelo. Então, esse filtro rejeita a faixa em paralelo, ele tem ali as mesmas curvas resultantes do tipo rejeita a faixa série, tá? Por isso que aqui não foi replicado mais uma vez no documento. Esse fator de qualidade deixar para um outro momento. Beleza, então, turma, a parte de filtro a gente finaliza aqui no rejeita faixa, tá? Rejeita faixa paralelo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu deixo esse momento final da aula para vocês questionarem aí, tirar todas as dúvidas.
Aqui tá tranquilo, professor.